Ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Bom, eu tomo esta escritura de Tiago, capítulo 1, do verso 13 ao verso 15, para a nossa reflexão nesta manhã, que fala sobre tentação. Quando se fala de tentação, logicamente, você tem que entrar no assunto que fala sobre caráter, porque caráter, há muitas definições sobre caráter. Há quem diz que caráter é aquilo que você faz quando ninguém está olhando. Porque, claro, o que você faz quando você está sendo observado e sabe que está sendo observado, você faz aquilo, como se diz, só para inglês ver. Ou seja, quando a gente está sendo observado pelos outros, para não sermos condenados, criticados, a gente faz não o que a gente faria, mas a gente faz aquilo que as pessoas acreditam que a gente deveria fazer. Isso somos todos nós. Algumas pessoas têm mais consciência da máscara que usa perante a sociedade. Outras pessoas têm menos consciência. Isso é tão profundo que, para falarmos sobre isso aí, teríamos que entrar no assunto de cultura familiar, regional, e é um assunto vasto. Mas nós vamos ficar aqui na questão de ser tentado, na escritura de Tiago 1, versos 13 a 15. Para nós termos uma pequena noção disso que vamos falar, eu gostaria de contar uma pequena história que eu tenho em um dos meus livros. A história é mais ou menos assim. Ele tinha 11 anos e cada oportunidade que surgia, ia pescar no cais próximo ao chalé da família, numa ilha que ficava no meio de um lago. A temporada de pesca só começaria no dia seguinte. Mas pai e filho saíram no final da tarde para pegar apenas alguns peixes cuja captura estava liberada. O menino amarrou uma isca e começou a praticar alguns arremessos, provocando ondulações coloridas na água. Logo, elas se tornaram prateadas pelo efeito da lua nascendo sobre o lago, quando de repente o caniço vergou, a vara se dobrou. Ele soube que havia algo enorme na ponta da linha. O pai olhava com admiração, enquanto o garoto, habilmente, com muito cuidado, erguia o peixe exausto da água. Era o maior que ele já tinha visto. Porém,
a pesca desse peixe só seria permitido na temporada, que iria iniciar logo depois da meia-noite. O garoto e o pai olharam para o peixe tão bonito, as guelras para trás e para frente. O pai então acendeu um fósforo e olhou no relógio para ver que horas eram. Queria saber se já tinha passado da meia-noite. Porque se já tivesse passado da meia-noite, então estaria liberado a pesca daquele peixe enorme, e havia uma competição ali. Então aquele peixe ele provavelmente ganharia o prêmio. Mas então ele acendeu o fósforo e olhou para o relógio, e ainda era 10 da noite. Faltava apenas 2 horas para a abertura da temporada. Em seguida, olhou para o peixe e depois olhou para o menino e disse: "Você tem que devolvê-lo, filho." "Mas papai", reclamou o menino. "Vai aparecer outro, filho", o pai insistiu. "Mas não tão grande quanto este", choramingou o menino. O garoto olhou à volta do lago. Não havia outros pescadores ou embarcações à vista. Ou seja, não tinha ninguém olhando para eles, ninguém viu ele pegar aquele peixe 2 horas antes de iniciar a temporada. Voltou novamente o olhar para o seu pai. Mesmo sem ninguém por perto, ele sabia, pela firmeza na voz do pai, que a decisão era inegociável. Devagar, ele tirou o anzol da boca do enorme peixe e o devolveu à água escura. O peixe movimentou rapidamente o corpo e desapareceu. Naquele momento, o menino teve certeza que jamais veria um peixe tão grande quanto aquele. Isso aconteceu há 34 anos atrás. Hoje, o garoto é um arquiteto bem-sucedido. O chalé continua lá, na ilha, no meio do lago, e ele leva seus filhos para pescar no mesmo cais. Sua intuição estava correta. Nunca mais conseguiu pescar um peixe tão maravilhoso quanto daquela noite. Porém, sempre vê o mesmo peixe repetidamente, todas as vezes que depara com uma questão ética, uma questão de moral. Porque, como o pai lhe ensinara, a ética ou o caráter é simplesmente uma questão de certo e errado. Agir corretamente, se está sendo observado, é uma coisa. Agora, a ética ou o caráter, porém, está em agir corretamente quando não se está sendo observado. Essa é a conduta reta. E isso só é possível quando, desde criança, aprende-se a devolver o peixe na água. Muito bem. Isto nos leva a meditar na grande responsabilidade que nós temos como pais, pai, mãe, de pegar a Bíblia e irmos lá em Provérbios, capítulo 22, verso 6, em que Salomão nos dá aquele sábio conselho: cria o teu filho no caminho do Senhor, e quando ele crescer, isto jamais sairá dele.
As pessoas bem-sucedidas na vida, tanto natural como espiritualmente, são as pessoas que carregam dentro de si os valores e princípios corretos. Quando eu falo de valores e princípios, é o mesmo que falar, é a mesma coisa que pessoas de outras maneiras falam de maneira diferente, como ter uma boa educação, ter um bom caráter. É isso, é questão de princípios e valores. Mas cabe a nós, pais e mães, ensinar, incutir isto, plantar isso dentro de nossos filhos desde a mais tenra idade. Se você, papai, mamãe, não tem esse critério, você precisa desenvolver isto o mais rápido possível. Porque se você não planta algo, certamente você não vai poder colher. E não existe uma maneira melhor de infundir princípios e valores em uma criança. Não existe uma maneira melhor do que o culto doméstico. Ali, o pai, a mãe, consegue, com a Bíblia na mão, estudar esses princípios, valores, ética, moral, caráter, cristianismo, fé, o que realmente vai moldar na personalidade daquele menino, daquela menina, uma pessoa que vai agradar a Deus, uma pessoa que diante das questões da vida, ele vai ter capacidade de dizer não para o errado. Ele vai ter condições de vencer. Então, esta escritura que lemos no princípio, de Tiago, nos dá uma luz muito grande que diz: ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, ou seja, seus próprios desejos. Então, você ser tentado não tem nada de errado. O problema é que, depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, a pessoa, ela sofre a tentação e ela cede. Ela não resiste à tentação, ela cede. Por quê? Porque ela não foi ensinada desde criança a dizer não. Então, papai, mamãe, faça o culto doméstico com seu filhinho, com a sua filhinha. Você vai estar dando para eles a condição, a base necessária para dizer não à concupiscência, não ao desejo da carne, não ao pecado. Isso é responsabilidade do papai e da mamãe. E se você tiver um pouco mais de entendimento, você vai saber que todos nós carregamos dentro de nós mesmos esta criança, aquela criança, que ela nunca morre. Todos nós podemos ter 50, 60, 80 anos. Todos nós temos por dentro uma criança que vai estar sempre querendo satisfazer as suas vontades. E vamos precisar muito, muito de uma determinação forte lá dentro, baseada em princípios e valores cristãos ensinados pela Bíblia. É isso que vai nos dar força para dizer não à tentação. Muitas pessoas querem jogar tudo nas costas de Deus. Oh, Deus, me faz forte. Oh, Deus, tira de mim. Não, Deus não vai tirar a tentação. A tentação, ela tem que existir. E você tem que resistir à tentação.
E os princípios e valores corretos que nos guiam por esta vereda da vida, estes princípios e valores corretos estão na Bíblia, na palavra. Deus te abençoe.